Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém. Vamos orar. Senhor amado, na tua presença estamos, ó Pai, para nos unirmos novamente contigo e expressarmos a nossa dependência com o Senhor, ó Pai. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas, porque se não estivermos conectados contigo, ó Pai, não é possível fazermos nada que te agrade. Não é possível vivermos a vida abundante que o Senhor prometeu. Por isso, nessa noite, nós queremos te adorar como Deus único e verdadeiro. Reconhecer o que o Senhor tem feito por nós. Queremos celebrar a ceia em memória do sacrifício de Jesus. Expressando assim, ó Pai, a nossa gratidão por tal sacrifício, por tanto amor. E queremos também, Senhor, nos fortalecermos para vivermos a fé cristã cada dia dessa semana que se inicia. Queremos nesse instante também lembrarmos a nossa irmã Juliana, ó Pai, que está vindo de viagem lá do Pará. Ela está com problema de saúde, de ouvido, de garganta, e vai pegar um avião às 2 horas da manhã, Senhor. Nós sabemos que numa viagem de avião, um problema de ouvido pode ser uma coisa muito ruim, Senhor. Por isso nós rogamos em nome de Jesus, que o Senhor esteja curando a Juliana antes dela entrar naquele avião, para que ela tenha uma viagem tranquila, uma viagem em paz e chegar aqui em segurança, Senhor. Nós abençoamos a nossa irmã nessa viagem e rogamos o teu cuidado para com ela e a tua presença aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Desculpa. Pé. Que esse momento seja realmente para nós glorificarmos o nome do nosso Deus. Por que você veio aqui nessa noite? Fale para o Senhor. Você saiu da sua casa, você se arrumou, você veio até aqui por algum motivo. Essa música diz: eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que o Senhor é o meu Deus. Que esse seja o maior motivo da nossa vinda até aqui na casa do Senhor. Que seja para louvar o nome dEle, glorificar o nome dEle, ouvir o que Ele tem para nos dizer nessa noite. Amém? Amém. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,
saberei o preço. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Ele é maravilhoso, amém? Eu vou ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em Judas 1:25, que diz: por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém? Essa música diz: tua é a honra, tua é a glória, poder, majestade. Que nós jamais venhamos deixar de louvar o nosso Deus, mesmo em meio à tempestade, às circunstâncias difíceis. Não deixarei de te louvar, Senhor, não deixarei de te buscar, porque o Senhor é a razão da nossa vida. Amém? Tua é a glória e o poder, tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e
majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Só igreja. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Amém, que o Senhor seja louvado. Sara, mais um. Na palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: Invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Esse é o nosso Deus. Só coisas grandes para as nossas vidas. O amor dele é muito grande por cada um de nós, amém? Confia e espera, ele está com você. E a sua oração vai chegar até o altar dele, amém? Invoca-me e te responderei. Confia, descansa no coração, porque bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera
e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei, amém? Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. 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 Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Vocês confiam no Senhor? Ele vai responder com poder. A próxima música diz: eu tenho um chamado e jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar. Esse é o chamado comum em cada um de nós. Nós que temos o Senhor Jesus, temos a obrigação de proclamar esse amor transformador que é o amor de Jesus Cristo, amém? Mas a estrada é longa, não há tempo para olhar para trás. O caminho é estreito, mas nós devemos anunciar o evangelho, amém? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou.
Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro de onde eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém. Deus seja louvado. Os irmãos podem se assentar. Pedir para Denilson vir orar pelo culto das igrejas? Oremos. Amado Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por esses pequeninos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa trabalhar no coração deles, para que eles possam entender a tua mensagem, a tua palavra, a tua salvação, ó Pai. O Senhor abençoe o culto aqui, que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Nós temos algumas coisas muito importantes para o culto dessa noite, né? O Ibica News preparou uma matéria especial, temos alguns avisos, um momento dos grupos pequenos, da campanha de oração, a ceia do Senhor, e, e a gente vai se esforçar para terminar até às 9 horas. Mas no máximo até 9h15 nós estamos encerrando nosso culto. Tem muita coisa boa para a gente estar aproveitando, vivenciando diante do Senhor. Nós estamos tendo uma campanha. Dá para jogar o logo da campanha aí, Mateus? A campanha é Segurando a Corda. O nosso desafio é esse, é segurar a corda e jogar a corda para os nossos missionários para que eles cumpram a missão. Sumiu aí, Mateus? Tá bom. Nós temos pessoas, 3 missionários, que dependem diretamente do sustento dessa igreja, que é a irmã Rosana, ali no Ceará, a irmã Leandra, no Amazonas, e o casal Juliana e André, tá lá, que estão no Pará. Né? A Juliana que está vindo passar alguns dias aqui em Americana, conforme oramos no começo do culto. Então, eles dependem do nosso sustento. Se nós temos tirado esse sustento dos dízimos e ofertas da igreja. O ideal é que eles saiam de ofertas apenas, né? Que nós levantemos uma oferta com esse propósito para que eles tenham não só o sustento, mas que possamos dar um aumento para eles. Eles surgiram necessidades do seu trabalho, né? O aluguel da Rosana, o Andrezinho tinha ajuda de uma igreja em São Paulo que não pôde continuar essa ajuda. Então, eles têm passado por lutas, por dificuldades, e precisam de nós. Tem o irmão José Onésio também, que vai estar conosco na semana que vem, e ele é uma pessoa que também tem dependido muito de nós. Nós não somos a igreja que o enviou, foi a primeira igreja batista de Piracicaba, mas nós contribuímos assim, somos a segunda igreja que mais contribui com o trabalho dele. E ele e a Rosana estão envolvidos em 17 frentes missionárias. É muito trabalho, é muito gasto. Né? E tem o pastor Nivaldo, que começamos a ajudar mais sistematicamente, no final do ano passado para esse ano, ali no Sudão, Egito e aquela região da África. Ali. Então, o desafio é o seguinte, né? Nós vamos estar orando pelos nossos missionários, pela necessidade deles, orando especificamente essa semana pelo irmão José Onésio, pela questão do poço artesiano que ele tem para construir lá e já faz mais de um ano que tem tido todos os impedimentos, e pela saúde dele e da Delta. Nós vamos ficar com esses pedidos pelo irmão José Onésio essa semana, intercedendo pela vida dele, pela esposa, e por esse desafio missionário que ele tem lá. Né? O alvo é furar um poço, fazer toda a infraestrutura e usar a água desse poço para irrigar uma terra que ele já ganhou, e ali está fazendo uma cooperativa, né, de plantação para melhorar o sustento em uma área muito forte. E a primeira oferta é a semana que vem. A oferta da semana que vem vai ser voltada para isso. E Deus já tocou no seu coração o valor que você deve ofertar. Ele milagrosamente te deu condições de dar esse valor. Então, a semana que vem você já pode trazer a sua oferta. A questão é essa, é Deus dizer quanto e você saber que você não pode dar esse tanto, você não vai tirar daquilo que você tem, você vai orar por um milagre. E essa vai ser a sua experiência com Deus. O Senhor fazer um milagre na sua vida para que você possa abençoar missões. Ok? Semana que vem é nosso primeiro dia de oferta e o segundo é em agosto. Né? Esse vai ser nosso segundo momento de oferta. Enquanto isso, orar. Os grupos pequenos têm mandado mensagens para os missionários, a alegria deles
é indescritível. Vocês possam estar fazendo isso também, uma mensagem, um e-mail, alguma coisa para dizer para eles que você se importa e está intercedendo pela vida deles. Hoje é um dia também festivo. Completamos 100 edições do Ibica News. Eu quero convidar o Mateus a vir aqui à frente, o Felipe, o Alan, a Vanessa. Podem vir, por favor. Tem alguém que vai se substituir aí, Mateus? Maiara? É isso? Mateus. Boa noite, irmãos. Uma alegria muito grande para a gente estar aqui na frente nessa noite. Como os irmãos sabem, nós chegamos na edição número 100 do Ibica News. E além desse marco para a igreja, a gente queria também apresentar algumas novidades. Antes de a gente apresentar essas novidades, a gente queria dizer à igreja que a gente agradece muito a Deus, né, por esse trabalho que está sendo realizado, irmãos. Se não fosse Deus para tudo isso estar acontecendo, nós não chegaríamos até aqui. Então, é graças às misericórdias de Deus, às bênçãos de Deus sobre a vida do ministério, sobre a vida dos voluntários. Tem a Sara que está aqui também, que também é voluntária, e outras pessoas também são do Ministério Bicom. Mayara, pode pôr o PowerPoint primeiro. Isso, pode rodar. Então, a primeira novidade que nós queremos apresentar para os irmãos, alguns irmãos já sabem, acredito que outros não. Nós temos um site na internet. Esse site ele estava um pouco desatualizado. Pode passar a próxima imagem. Esse site foi atualizado. Então, agora o site está totalmente atualizado, com as informações de grupos pequenos, escola bíblica, ministérios, missionários. Então, os irmãos podem visitar. Vejam que nós estamos com um novo layout. A Sara está trabalhando com o layout com a gente. Então, agora a gente vai começar a divulgar mais o site, porque agora ele está atualizado. A segunda grande novidade é que nós estamos lançando hoje um aplicativo para celular da Ibica. Tá? Então, é mais uma ferramenta para a gente facilitar as informações da igreja para os irmãos. Tá? Esse aplicativo foi desenvolvido pelo Felipe, né? E toda a identidade visual que os irmãos estão vendo foi desenvolvido pela Sara. Então, aqui é uma tela inicial, a gente tem informações sobre a igreja, qual que é a missão da igreja, qual que é o alvo da igreja. Nós temos a informação dos grupos pequenos, quais são os dias, quais os grupos se reúnem quais dias, quem são os líderes, os contatos dos líderes. Informações sobre a escola bíblica, quais classes que nós temos, quem são os professores de cada classe. Volta um pouquinho só. Nós temos aqui informação dos cultos, os horários, as programações que estão acontecendo na igreja, né, naquela semana, naquele mês. Quais são os ministérios, quem são os líderes ministérios, quais são os contatos, os missionários, quais são os missionários que a igreja ajuda, qual que é o contato dos missionários. Se você não tem um e-mail do missionário, você vai encontrar aqui. Informações, endereço, telefone e e-mail da igreja. Os Ibica News e os cultos, os vídeos, você vai poder acessar pelo aplicativo, e também as informações do Facebook. Como que eu faço para instalar esse aplicativo no meu celular? É muito fácil. Você vai digitar esse endereço, tá? Aqueles que quiserem, o Wi-Fi é para estar liberado, então você consegue, nesse exato momento, acessar a internet. Basta você colocar app.vc, né, de você, /Ibica, tá? E você instala no seu celular, funciona tanto para Android como o iPhone, tá? E o interessante é que, por exemplo, você instalou hoje o aplicativo no seu celular,
se você acessar o aplicativo daqui 15 dias, tá? Automaticamente essas informações vão ser atualizadas no seu celular. Então você não precisa baixar a atualização, nada. A atualização ela é automática. Assim que você acessar o aplicativo, ele vai te informar. Às vezes demoram uns 30 segundos, mas ele vai te informar. Temos novas atualizações e você atualiza, né? Então é uma maneira fácil, né? A maioria já tem celulares melhores. Aqueles que não têm, é uma grande oportunidade de trocar o seu celular. Procurem o Marcelo lá na Magazine Luiza e troquem seu celular. Propaganda? Tá, irmãos? Então, assim, nós já temos a informação no IBK News, nós já temos a informação do boletim uma vez por mês. Então, aqui a ideia é você ter mais uma ferramenta para você ter informações da igreja de uma maneira bem fácil, tá? Pode ir passando as imagens, Mar? Pode ir passando bem rápido. E se os irmãos, quando estiverem acessando o aplicativo, tiverem alguma sugestão, alguma dificuldade, pode nos procurar que nós vamos ajudá-los. E a terceira novidade eu vou deixar aqui com a Alain. Bom, a terceira novidade é o IBK News, edição número 100. Então, faz 100 edições que a gente está aí com o IBK News. A gente começou... É uma ideia... O IBK News, na verdade, é assim... Eu e o Felipe, quando a gente começou a fazer faculdade, a gente tinha a ideia de fazer alguma coisa na igreja. Mas vocês vão ter a oportunidade de assistir tudo que a gente preparou para vocês no IBK News. E, assim, é muito importante para a gente, para nós três, para o Matheus, para a Sara que está junto. Porque, assim, é uma coisa que a gente vê, assim, o dedo de Deus, é uma coisa criada por Deus, a gente orou, a gente ora sobre isso. E é uma questão muito legal, porque não são todas as igrejas que têm todos esses recursos que a gente tem para informação. Então, eu estava até conversando com o pessoal, dizendo que é impossível alguém aqui dentro da igreja dizer que não está sabendo de nada, porque não tem como. O app é mais uma coisa que a gente criou para que isso não aconteça. Então, quem não estiver sabendo de nada é mal informado. Não é porque não tem informação na igreja, porque tem informação na igreja. Tá bom? Só isso mesmo. Então, agora a gente vai assistir o IBK News edição 100. Ele está um pouquinho extenso, irmãos, por causa que é uma edição especial, tá? Então vamos assistir, então. Se foi fácil? Não. Não foi muito fácil. Primeiro eu queria dizer que nós começamos fazendo, eu e o Felipe, estudamos comunicação. Tivemos essa vontade de fazer para a vida, comunicação social. E começamos a fazer a faculdade. E durante o período da faculdade a gente conversava muito a respeito de como usar isso tudo que a gente estava aprendendo dentro da igreja. Eu lembro na época que a gente fazia faculdade, que nem eu e nem o Alan, a gente trabalhava na área, né, de comunicação. E isso incomodava a gente, porque tinha pessoas na nossa classe que já trabalhavam na área, né? E na época que a gente estava trabalhando com o nosso TCC, antes de colocar em prática, o nosso professor orientador, ele falou uma coisa assim que mexeu muito com a gente, né? E eu creio que para a gente foi a resposta de Deus, né? Aquilo que ele falou, né? Que ele falou que a gente estava ali aprendendo, estudando comunicação, muitas vezes, de repente, não para trabalhar, né? No mundo aí fora, na parte secular, mas sim para usar dentro da igreja, né? O IBK News foi a ferramenta responsável de iniciarmos o IBCOM, que é o Ministério de Comunicação da IBK. O Felipe e o Alan
planejavam esse projeto há alguns anos atrás, e eu já tinha o sonho de trabalhar com comunicação, informática, e no final de 2011, início de 2012, nós começamos a planejar esse trabalho, planejar esse ministério, e exatamente em março de 2012 nós iniciamos o IBCOM na Íbica e também o Íbica News. Eu lembro também que na época a gente começou, quando a gente ia começar a montar o estúdio, que a gente foi atrás de tecido, porque um estúdio precisa de todo um tecido especial para estar gravando, pra gente estar gravando em estúdio. A gente foi atrás de vários, né? E foi atrás de fazer, de pessoa para fazer, e medimos e tudo mais. E aí, vamos colocar na igreja? Aonde? Que local na igreja? E bem na época que a gente ia colocar, eu ia mudar de casa. Falei, gente, vou mudar de casa, né? Tudo. Só que até então eu falei, a gente ia fazer na igreja tudo. Quando eu mudei de casa, que eu vim visitar a casa, e a gente eu encontrei aqui na casa um galpão, eu falei, pronto, é ali. Então eu vi assim o dedo de Deus, a gente viu o dedo de Deus mexendo em tudo, assim, sabe? E era o que a gente precisava no momento. A gente os irmãos já viram, já assistiram, creio que desde o começo, podem ver, né, a evolução que teve o IBCA News, né? Diferentes modos de serem feitos, de serem apresentados, de serem falados, modos diferentes de cenário, né? Questão de cenário onde a gente teve todo um trabalho, né, com montagem de cenário, de buscar recursos para que a gente pudesse construir, né, o cenário ali na casa do Alan, que foi uma grande bênção, né, para o nosso ministério, a oportunidade de ter aquele espaço onde a gente pôde construir o cenário, teve a ajuda de vários irmãos para que aquilo pudesse estar acontecendo. Convidada para gravar o IBCA News a primeira vez, substituir uma das edições que o Alan não estava presente, eu fui com um pouco de medo, um pouco tímida, porque a gente realmente, estando lá, a gente não sabe realmente o que acontece, como é a gravação, o nível de rádio, como vai falar. E eu confesso para os irmãos que foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei demais, foi super bacana. E depois disso eu falei assim, bom, vou falar para os meninos da minha vontade, se eles precisarem, né, de alguém para estar apresentando, que eu estava disponível. Nós agradecemos muito a Deus pelo trabalho que temos realizado até hoje. Nós passamos por algumas dificuldades, mas graças a Deus nós temos sido persistentes e nós agradecemos por esse trabalho, essa marca de 100 edições do IBCA News. A gente só tem a agradecer a Deus por essa 100ª edição, agradecer o apoio da igreja, dos irmãos e agradecer a Deus para que a gente possa ter muitas e muitas outras edições. E hoje a gente pode
dar graças a Deus por estarmos chegando na 100ª edição, né, onde nós estamos num formato diferente esse ano, onde tem o Alan juntamente com a Vanessa apresentando, e tem assim sido muito gratificante trabalhar com eles, duas pessoas maravilhosas que têm somado muito para esse trabalho. E creio que esse trabalho só tem a crescer. Hoje a gente estamos completando 100 edições, mas tenho certeza que isso vai dobrar, vai triplicar e sempre para a honra e glória de Deus. Então, eu fico aqui pensando que toda essa história, tudo isso que a gente fez, foi muito válido, é muito válido. Por isso que aqui fica o meu agradecimento a todas as pessoas que participam desse projeto, principalmente ao Felipe, porque a gente pensou junto, a gente sonhou junto tudo isso, e foi muito importante para a gente, desde a época da faculdade, a gente ter essa ideia e concretizar. Agradeço também ao pastor Felipe, que nos ajudou muito com relação a isso, sempre nos apoiou com relação a isso. E a gente, eu acho que se resume isso tudo é que a gente tem que fazer as coisas em prol do reino de Deus. E nós estamos fazendo, graças a Deus. Parabéns, Ibica News. 100 edições é muita história para contar. Nós agradecemos a Deus pela existência dessa mídia, desse meio de comunicação que o Senhor nos deu. É algo muito especial para a Ibica, é bênção para a nossa vida, mudou a nossa história, a nossa maneira de nos comunicarmos. Temos à disposição a informação sempre atualizada, sempre presente, sempre acessível através da internet, Facebook e outras mídias. E queremos louvar a Deus pela vida do Felipe, do Alan, do Mateus, da Vanessa, por esse trabalho, por essa dedicação semana após semana. Parabéns, Ibica News. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. E uma boa noite a todos. Boa noite e até semana que vem. Boa noite. Boa noite e uma ótima semana. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Gálatas, capítulo 3. Depois do final do culto, você pode procurar os nossos irmãos e cumprimentá-los, né, por esse trabalho aí. A gente viu alguns minutos aqui, mas a gente não sabe quantas horas eles gastaram para preparar esse Ibica News 100 e todos os Ibica News, né? Ok, Mateus? Okay. Gálatas 3, de 1 a 14. O tema dessa noite é: não desistam. Não voltem atrás. Não desistam. Não voltem atrás. O texto diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos?
que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com a qual receberam a palavra? Considerem um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Silvia, continua a leitura para mim. Vendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O contexto é bastante interessante. Assim que o Evangelho foi pregado e as pessoas começaram a se converter ali em Jerusalém, os judeus, alguns deles se converteram e ficaram meio que achando que eles tinham um certo direito sobre o cristianismo, sobre a mensagem do Evangelho. E eles queriam acrescentar à mensagem do Evangelho mais alguma coisa. Não bastava Jesus Cristo, não bastava a cruz de Cristo, tinha que ter um acréscimo. E esse acréscimo eram as leis judaicas: a guarda do sábado, a guarda dos dias sagrados, a circuncisão, o não comer certos alimentos e todas aquelas regras rituais. Irmãos, haviam regras detalhistas que compõem um livro enorme dizendo o que você pode fazer, até mesmo sobre rasgar alguma coisa, sobre cozinhar alguma coisa no sábado. E eles entendiam que o cristianismo não passava de uma seita, de uma ramificação do judaísmo. Então eles começaram a ir atrás de Paulo e de outros missionários para pregar: olha, legal, aceitaram Jesus, amém, aleluia, Deus, aleluia. Mas Paulo esqueceu. Paulo passou tão rápido por aqui, ele não teve tempo. Paulo esqueceu de dizer algumas coisas. E olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, precisa fazer aquilo outro. Em torno de 46 a 48 foi quando os Gálatas ouviram o Evangelho. Em torno de 48 a 53 foi que essa carta foi escrita. Em menos de 5 anos, aqueles homens e mulheres que tiveram experiências tão milagrosas com Deus começaram a mudar a sua cabeça, foram influenciados por esses chamados judaizantes, que queriam que o Evangelho fosse só uma ramificação do judaísmo. Então a coisa começou a sair daquilo que Paulo tinha ensinado. Paulo ficou pouco tempo na região da Galácia, e a gente viu isso semana passada, e alguém poderia dizer que talvez Paulo não tivesse tido tempo de ensinar. Mas, por outro lado, o que Paulo apresentou foi o seguinte: olha, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi crucificado e morreu em uma cruz.
por amor a você, para que você mudasse de vida, para que a sua vida ganhasse um valor diferente, para que você tivesse salvação, vida eterna. O impacto dessa mensagem foi pregada com tanta clareza por Paulo, com tanta ênfase entre esses irmãos na Galácia, e confirmado por milagres. Aconteceram diversas manifestações de Deus naquele período. Então, para Paulo, encontrar com Jesus Cristo é um ponto marcante, transformador e vital na vida de uma pessoa. Adulterar esse encontro por qualquer outro argumento legalista ou mesmo espiritualista é violência contra o Evangelho. Para Paulo, não importa o tempo que você ouviu, que você aprendeu, mas a mensagem é tão poderosa que ela tem que marcar a sua vida para sempre. Se você pergunta para alguém quando foi que ela conheceu o Senhor Jesus, e esse alguém te conta uma história de impacto, uma história de transformação de vida, no momento que ele ouviu o Evangelho, essa pessoa realmente teve um contato com Jesus Cristo. Mas se essa pessoa não tem muito para contar, é porque ela não teve esse encontro com Jesus. E quando se encontra com Jesus é impactante, é algo impactante demais. Um exemplo disso é lá o povo da Lagoa da Salsa, é isso? Estou falando certo? Onde vai ser construído aquele poço artesiano. Nossa equipe missionária esteve lá em final de janeiro, começo de fevereiro, do ano passado. É isso? Não, a primeira vez foi ano passado. Foi, né? E eles tocaram músicas, pregaram o evangelho e algumas pessoas se converteram ali. É um lugar distante, não é de fácil acesso. O irmão José Honesto teve muita dificuldade em retornar ali. E a impressão que a gente tem é que se a gente não volta a falar com a pessoa que tomou uma decisão ao lado de Jesus logo, essa pessoa vai desistir. A preocupação era essa, que provavelmente já não ia encontrar mais resultado nenhum. Mas não só chegaram lá e viram as pessoas firmes, sedentas, mas testemunhando também da transformação de vida deles. Largaram bebida, sem ninguém falar para largar a bebida, mudaram de comportamento, porque Jesus Cristo basta. E o Espírito Santo atuou ali. É a mesma coisa de Paulo em relação a esses irmãos. Ele não consegue aceitar que eles mudaram de opinião. No verso 3, Paulo fala sobre esforço próprio. No original, a palavra é carne. É como se Paulo estivesse lembrando de que a ênfase dos judaizantes, da circuncisão, que é uma operação de fimose, né, feita antigamente, nem mais é feita com frequência, mas essa é a ideia de que eles trocaram o evangelho por uma coisa na carne, por um corte na carne. Olha o negócio que vocês estão fazendo. Olha o que vocês estão fazendo com esse evangelho. E quando Paulo fala do Espírito, ele também está trazendo a ideia que aquelas pessoas receberam dons espirituais, estavam conscientes de que acontecia algo sobrenatural. Quando alguém muda de vida, é uma experiência sobrenatural. Porque ninguém muda de vida pelo seu próprio esforço. Uma técnica que consiga fazer isso. Você bem sabe, quando você lida com seus pecados, no dia a dia, durante a semana, você não tem poder para mudar, a menos que você peça a intervenção do Senhor. Mas a ideia que está por trás da situação dos Gálatas, no próximo slide, é essa expressão, eu tenho a força. Alguém lembra do He-Man? E He-Man representa, de certa forma, um pouco disso, a humanidade que pode por si mesmo. Né? O humanismo, desde o começo do século XX, prega isso, de que é possível você construir alguma coisa por si mesmo. O homem é naturalmente bom. A grande crise do humanismo foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que mostrou quem é o coração do homem. O homem é mau. E não há força em nenhum ser humano. Paulo está confrontando essas contradições dos Gálatas.
Olha, vocês receberam essas manifestações do Espírito, a salvação, etc. Como? Foi pela lei? Foi seguindo regras? Ou foi pela ação do Espírito de Deus? Vocês começaram dependendo de Deus, agora querem fazer o resto com sua própria força. Isso é impossível. No mundo espiritual, a nossa força não existe. Não se desenvolve, não há poder no nosso nome. Eu não posso chegar e abençoar alguém no meu próprio nome. O João não pode chegar e abençoar alguém no próprio nome. Não há poder no nosso nome para mudar a vida de alguém. O poder está no nome de Jesus. Paulo diz, olha, vocês sofreram tanto, foram perseguidos, teve aqui uma série de situações trágicas. Nós também sofremos tanto por causa do Evangelho quando começamos a segui-lo. E quando nessa situação, tanto nós como os Gálatas, clamamos por socorro, e Deus vem e faz milagres, manda seu Espírito, renova a alma, cura as emoções, restaura o corpo e a mente. Essa é a experiência que a gente vive. Vocês concordam com isso? Vocês concordam que essa experiência que nós temos desde que confessamos Jesus, uma experiência de sofrimento, de luta, mas também de libertação e vitória? Nós clamamos por socorro e o Senhor vem em nosso socorro. E eles estavam desprezando a sua própria dor e seguir o Evangelho em troca de um falso Evangelho. Não é boa nova, mas velha lei. Não há poder em nós, não há poder na lei, não há poder nas regras. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Próximo slide. Alguns inimigos. Nós poderíamos fazer uma pregação sobre cada um deles. Alguns inimigos que nos impedem de termos vitória espiritual. O primeiro deles é a lei que Paulo está tratando aqui. A lei diz que você, para ser salvo, tem que cumpri-la toda, sem falhar em nenhuma coisa. A lei tem 1000 mandamentos. Mas se nós ficarmos nos 10 mandamentos, toda semana, eu e você violamos pelo menos um deles. Os 10 mandamentos. Isso significa, baseado na lei, perdição eterna. Se você falhou uma vez, já basta. A lei foi dada para mostrar que nós temos pecado. Esse é o propósito da lei. Não é para nossa salvação. Tradicionalismo. Alguém já disse que tradição é a fé viva dos que já morreram. É a fé viva de Paulo. É a fé viva de Pedro. É a fé viva dos evangelhos dos homens de Deus por toda a história. É a tradição do evangelho. É o ensino a respeito da verdade sobre Jesus Cristo, sobre salvação, sobre santificação, sobre a volta de Jesus. Essa é a tradição que nós carregamos. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. Regras que não fazem sentido. Costumes que não levam ninguém a nada, a nenhum lugar. O culto a Deus se transforma em culto ao templo, em culto às regras, em culto ao nome da denominação. Tradicionalismo é uma fé morta de gente que ainda vive e que nos amarra demais, nos tira a ousadia de pregar o Evangelho, nos coloca medo de fazermos isso ou aquilo, nos torna preconceituosos para com aqueles que necessitam de salvação. Tradicionalismo ainda é uma doença viva nos nossos dias. Na minha vida e na sua vida também. Temos que tirar isso que impede a vitória espiritual na nossa vida. A gente está se contentando com migalhas quando Deus nos convida ao banquete. Teologia da prosperidade. Eu coloquei até um ponto de interrogação ali. Não é correto nem chamar de teologia. Não há formulações filosóficas, doutrinárias e teológicas suficientes nessa corrente, nessa modalidade de evangélico ou alguma coisa assim, que possa permitir que ela seja chamada de teologia. Isso não é teologia, sério. A fonte da teologia da prosperidade é o pensamento da cientologia, da ciência cristã, de Mary Baker Eddy,
né? Ela ensinou para um grupo de pessoas, um pastor foi lá, aprendeu, passou isso para outros pastores, e aí Benihim e outros divulgaram pelo mundo inteiro. Na nossa cidade há muitas igrejas que seguem essa corrente de pensamento que não é bíblica. Eu não vou dizer o que ela é, mas não é bíblica. E é muito perigosa, porque está nos contaminando. Nós, às vezes, preferimos acreditar em bravatas, de que a vitória é minha, de que se eu fizer isso, eu vou fazer e acontecer, porque Deus vai me tornar um superpoderoso, ou alguma coisa assim, os meus sonhos Ele vai realizar todos. Quem é Deus aqui? Nós estamos aqui para realizar os sonhos de Deus, não Ele para realizar os nossos. Nós estamos aqui para sermos servos, escravos do nosso Deus, não para Ele ser o nosso gênio da lâmpada. Isso não é teologia, isso não é Bíblia, isso é uma armadilha que tem destruído a igreja. As igrejas ficam preocupadas em ter bênção, não em propagar o Evangelho. A coisa está muito confusa. E é típico do nosso inimigo isso. Como Satanás usou aqueles bons judeus para confundir a cabeça daqueles primeiros cristãos gentios na Galácia, ele tem usado alguns cristãos para nos confundir sobre coisas mentirosas que não estão na palavra de Deus. Mas isso tem a ver com uma coisa que é muito humana, orgulho e arrogância. Nós somos assim. Por isso que nós temos problema na vida familiar. Por isso que nós temos problemas de relacionamento. Porque a nossa primeira reação é de orgulho e arrogância. Humana. Nós somos pessoas que olhamos para os outros e nos achamos sempre melhor. Por isso que nós nos julgamos. Porque se eu estou julgando alguém, eu estou dizendo que eu sou melhor do que esse alguém. E isso está penetrado na nossa alma. É o pecado original. Nós temos que lutar contra ele dia após dia. Ser humilde, um sacrifício profundo e extremamente impopular. Mas se nós queremos ser cristãos verdadeiros, temos que abandonar o orgulho e a arrogância e vivemos com humildade nos dias que estamos vivendo. Orgulho espiritual. Acreditar que você, porque tem um Espírito Santo, você é maior ou melhor do que alguém. Acreditar que você tem um dom espiritual, esse ou aquele. Você se torna uma pessoa que é mais do que a outra pessoa. Essas posturas que são revestidas de santidade. Tem gente que se julga mais santo do que os outros, que a sua família é mais santa do que as outras, que as suas decisões são mais corretas do que as outras. Tem gente que usa a oração como um argumento para dizer que eu faço o que eu faço porque Deus está comigo. Não, eu orei. Orou, ótimo, grande coisa. A Bíblia diz que o diabo tem medo de Deus e ele treme. Nós nem trememos diante do Senhor, não é verdade? Nós não somos nem pessoas sensíveis a ponto de entendermos a grandeza do nosso Deus e tremermos diante dele. Mas o diabo faz isso. Cuidado com o orgulho espiritual. Cuidado com essa atitude de ficar apontando defeito nos outros. Isso tem a ver com as coisas fabricadas no inferno. O orgulho, seja ele humano, seja ele esse que a gente chama de espiritual, que faz você se sentir mais santo e capaz de julgar os outros, ele foi fabricado em outro lugar que não o céu. Essa é a nossa luta. É uma luta da igreja, uma luta da nossa igreja, é uma luta minha e é uma luta sua. Vivermos nesse mundo como Jesus viveu. Ele tinha poder para julgar, mas ele não saiu julgando as pessoas ou perseguindo a prostituta ou o publicano, pecador. Ele tratava as pessoas com dignidade. Como nós temos agido? Como está nosso coração? Vamos começar no beabá. Como é que você trata as pessoas da sua família? A esposa,
O esposo, os filhos, os pais. Você trata como alguém que sabe de tudo e que pode levantar o nariz e dizer para o outro como tem que ser? Você acha que esse é o padrão que Jesus deixou? Como é que você trata seus colegas de trabalho, de estudo, seus vizinhos? A gente sempre olha para o lado e diz assim, ó, aquela família, ó, aquela pessoa. Isso tem muito a ver com a luta que os Gálatas estavam vivendo. Eles caíram nessa história. Olha, se você se circuncidar, guardar o sábado, você é um cristão top. Você é acima dos outros. E eles acreditaram nisso. E nós temos acreditado em algumas outras coisas também. Que nos devem fazer levar à reflexão e ao arrependimento. Ok, só falando um pouquinho, o judeu achava muito importante ser filho de Abraão. Ele era descendente de Abraão, ele se sentia muito especial. Para Paulo, a verdadeira descendência de Abraão é aquele que é filho na fé, porque Abraão foi justificado pela fé, e ele é o pai da fé, então ele é nosso ancestral espiritual, né? E Paulo confronta os Gálatas quanto a isso, de que se eles tentam seguir, ser esse filho de Abraão, como os judeus pregavam, eles seriam amaldiçoados porque estavam desprezando a graça de Deus. Porque a nossa justificação é pela fé. No verso 1, eu criei até uma palavra nova aqui no próximo slide. Eu acho que não existe. Ok, essa é a verdade. Nós somos abençoados pela graça que vem da cruz. Jesus se fez maldito por nós no madeiro. Somos justos pela fé e não pela lei. A ênfase é pela fé, né? Pela fé no Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus através de Jesus, filhos de Jesus também. Então, tolice ou demonice? Aqui entra uma questão um pouco mais séria. No verso 1, Paulo chama os Gálatas de insensatos, falta de juízo e de bom senso, e diz que eles foram enfeitiçados, isto é, foram envolvidos em magia ou sedução maléfica. O que Paulo está falando aqui é que essa discussão com os judaizantes não é uma discussão teológica ou doutrinária, não é uma questão religiosa, não é uma questão de opinião, aquela postura moderna, cada um tem direito à sua opinião. Essa não é a questão aqui. A questão que Paulo está falando para os Gálatas é que vocês estão debaixo de uma ação demoníaca, explícita, suja, forjada no inferno e se acham bonzinhos. É isso que Paulo está denunciando na vida dele. Os Gálatas aceitaram Jesus. Para você crescer na vida cristã, é através da santificação, que também é obra do Espírito. Salvação é obra do Espírito. Santificação é obra do Espírito. Não é resultado de práticas religiosas. Não é você orar para ser mais santo. Mas você tem que buscar uma vida de oração para ter intimidade com Deus. É outra motivação. Não é para dizer assim, olha, a minha quilometragem de oração é maior do que a sua, portanto eu sou mais santo. Isso é mentira. Ninguém fica mais santo orando mais. Você fica mais santo dependendo da ação do Espírito na sua vida, buscando, estou introduzindo outro tema, buscando a palavra de Deus, estudo da palavra e oração, permitem que o Espírito haja te santificando, porque é a obra dele. O que você pode fazer para crescer espiritualmente? Orar e ler a Bíblia. É isso que você pode fazer. Mas para ser santo de verdade, o Espírito tem que interferir na sua vida. Às vezes você está num dia comum, abriu a Bíblia num texto muito conhecido, leu o texto, buscou a presença do Senhor e pediu, Senhor, fala comigo. E do nada, o Senhor fala. Na cozinha, na sala, no banheiro do serviço, no escritório, o Espírito Santo toca a sua vida. E a sua vida é transformada, santificada pelo Espírito. É obra dele. Agora, a gente pode manipular isso? Não. A gente pode pedir desesperadamente. Mas manipular, não. Ele vem quando ele quer. E eu queria que vocês abrissem seus olhos. Porque esses dias estão chegando. Tem acontecido algumas coisas estranhas nessa igreja.
Um grupo pequeno que ora por uma criança desenganada na UTI, no outro dia a criança não está mais na UTI, está em casa. Você sabe o que os médicos disseram? Eu não sei o que aconteceu. O médico não gosta de dizer isso. Mas eles disseram, não sei o que aconteceu. Sabe o que é interessante? Essa criança de outra cidade, um grupo pequeno dessa igreja abriu mão do seu tempo de oração, das suas preocupações consigo mesmo, para interceder por uma criança que talvez nunca venham a ver, porque ela mora longe. E o líder desse grupo pequeno me ligou na terça-feira para compartilhar isso que o Senhor tinha feito. Terça-feira, às 23 horas, temos aqui uma vigília na igreja. Venha se o Senhor mandar você vir. E se Ele mandar, obedece. Porque você precisa estar aqui se Ele te mandar. A última vigília foi uma bênção. Uma vigília com características absolutamente estranhas. Não era uma pedição, não era uma busca de bênçãos para si mesmo. Mas naquela vigília só oramos pelos outros. Espontaneamente, ninguém mandou fazer isso. Terça-feira, 23 horas. Vamos estar aqui juntos para buscar o Senhor. Paulo repete 16 vezes nessa carta que a obra é do Espírito, não nossa. Boas obras, ajudar outros, honestidade são coisas boas. Fazem parte do seu caráter. Não para buscar algo de Deus. Porque boas obras não trazem salvação. Eu queria terminar lendo só o último versículo. Pode passar os próximos slides. Vai para o último, Mateus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E Paulo ensinou para os Gálatas, não voltem atrás. Vocês aprenderam o que é certo. É simples. Hoje de manhã nós conversávamos sobre isso. O Evangelho é simples. Nós ficamos discutindo tantas questões envolvidas e dizendo que a responsabilidade da igreja é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. O que a gente encontra na Bíblia é que a responsabilidade da igreja é falar de Jesus. As boas obras, a ação social e tudo mais é consequência de amor. Mas não é a nossa missão. Nossa missão é falar de Jesus. Hoje a Renata, pela manhã, tem um testemunho muito bonito da oportunidade que ela teve de falar de Jesus essa semana. No grupo pequeno, depois do grupo pequeno, também tive uma oportunidade com uma pessoa que eu não esperava de falar de Jesus. Pediu para ouvir. Preste atenção, Deus está te dando essas oportunidades. Fale. E você não volte atrás. Viva o Evangelho com simplicidade. Sem mágica. Sem se sentir dono de Deus. Sem palavras poderosas. Mas com aquela atitude que combina com Jesus Cristo. Nós cantamos aos pés da cruz. Ali, dobrado aos pés da cruz, pedindo. Sim, apresentando nossas necessidades, não há problema. Mas sabendo com quem você está falando. Ele se importa com você antes de você abrir sua boca. Talvez você não tenha um ano de vitória. Mas eu creio que você vai ter um ano com Deus. Se você sabe o que significa isso, vale a pena, não? Faça a cabeça. Querido Deus, sua palavra foi apresentada, que o Senhor mostrou para os Gálatas através de Paulo e para nós no dia de hoje, nessa noite. Rogamos, Senhor, que essa palavra mexa conosco durante essa semana. E que não recuemos disso, desse nosso propósito, Senhor. Desse entendimento que o Senhor nos tem dado de pregar o Evangelho, de levarmos pessoas para os grupos pequenos,
para que elas sejam cuidadas, acompanhadas, levadas a uma decisão e depois encaminhadas para o batismo e para o seu crescimento espiritual. Ajuda-nos a cumprir a missão que o Senhor nos deu, nos preocuparmos mais com isso do que com nós mesmos, Senhor. Esse mundo já se preocupa demais com seu próprio umbigo, e é hora do teu povo se preocupar com a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, sozinho não somos capazes. Em nome de Jesus. Amém. Antes de celebrarmos a ceia do Senhor, eu queria convidar algumas pessoas aqui à frente, que são os líderes de grupos pequenos de sexta-feira e de sábado. Eu queria convidar o Sandro, o André, que está trabalhando com o Sandro também na sexta-feira, a Badauir, Felipe também está trabalhando junto com o Sandro na liderança dos adolescentes. Dá para vir, Felipe? Badauir, que é a líder do grupo pequeno de mulheres, o Walter. Chamar também a Sidney. O Edson não está? Está sim, Edson, vem cá também. Hoje eu estou chamando os líderes auxiliares que têm sido bem participativos nesses grupos. O Anderson representando o grupo pequeno de sábado. Estou impressão que estou esquecendo alguém. Lisandra, olha. Podem ficar de joelhos, por favor. Igreja, se puder estender sua mão. Senhor, esses homens e essas mulheres têm abrido mão, ó Pai, do seu tempo, no meio da correria de trabalho, estudos, casa, cuidar de crianças, no meio, ó Pai, da sua luta, tem separado o tempo para orar, para buscar o Senhor pelos membros do seu grupo, do grupo que lidera, tem buscado tempo para preparar mensagens que venham trazer uma palavra do Senhor para a vida daqueles que estão ali, Senhor. Tem se importado, tem aconselhado, tem estado disponível, Senhor, acima do que eles podem até. E, ó Pai, o Senhor os tem usado. Que o teu poder se derrame sobre eles mais e mais nessa semana, Pai. Dando a eles autoridade espiritual, ousadia, amor, Senhor, de tal forma que cada membro de um grupo pequeno se sinta cuidado, pastoreado e abençoado pela vida dos seus líderes, Senhor. Deus, que haja poder nisso, que haja, ó Pai, capacitação sobrenatural para esses grupos crescerem, Senhor, para se outras pessoas te conhecerem, para que no ano de 2015 nós atinjamos a multiplicação e eles sejam vitoriosos em nome de Jesus, Senhor, pela graça de Jesus e pelo poder do nome de Jesus. Nós abençoamos essas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Podem se assentar. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, eu quero te convidar a ter essa experiência. Essas pessoas que estavam aqui na frente, outros que estão aí, só os líderes agora fiquem em pé, líderes de todos os grupos pequenos. Temos em vários lugares da cidade. Você pode falar com qualquer um deles, ele vai te orientar que grupo pequeno procurar. Pode estar sentado. Os diáconos vão estar no serviço da ceia.
Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Falamos do que foi a mensagem aos Gálatas e trazemos isso à memória nessa noite. Conteúdo, o cerne dessa mensagem. Jesus, o Filho de Deus, crucificado por amor à sua vida, por amor a cada um de nós. Enquanto os nossos irmãos diáconos distribuem a ceia, nós vamos estar cantando também sobre isso. Eu queria pedir para a Silvia, pensei que as crianças já estariam de volta, se pudesse levar para as crianças, como um símbolo do nosso desejo, de um dia elas estarem conosco, celebrando a ceia do Senhor. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão.
Antes de participarmos do pão e do cálice, a nossa irmã Jaque nos eleva a Deus em oração. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos, Senhor, por este momento, ó Deus, em que nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai, e nós sabemos, ó Deus, que foi através do seu sacrifício ali naquela cruz, ó Pai, que nos permitiu que estivéssemos aqui hoje, Senhor, e relembrando tudo que o Senhor fez por nós, o amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que não seja só hoje, mas todos os dias, nós nos lembremos, Senhor, deste momento, ó Pai, e por isso nós oramos, Senhor, e te agradecemos no nome e pelo santo nome de Jesus, ó Pai. Amém. Trazendo à memória o que o nosso Senhor fez por nós naquela cruz, participemos todos juntos do cálice. Sabe, irmãos, o tempo que a gente vive é confuso, difícil, cheio de lutas. As lutas sempre vêm, mas essa não é toda a nossa história. Nós estamos aguardando outros dias. Nós estamos aguardando um outro amanhecer. E esse amanhecer vai ser trazido pelo Senhor quando Ele retornar. Aí sim, não mais confusões, não mais lágrimas, realização da esperança, porque o céu existe e nós estamos indo para lá. Participemos todos juntos. Nós vamos cantar uma outra música agora e eu vou pedir para os irmãos trazerem o cálice aqui para frente. Tragam também, se você veio preparado, se você é membro dessa igreja e comprometido com o sustento dessa igreja, traga seu dízimo e a sua oferta. E as ofertas de hoje são para o Ministério Atuação. Há necessidades do Ministério, às vezes, a contribuição de alimentos dos irmãos fica faltando algum elemento para completar a cesta básica, ou às vezes a necessidade da pessoa que nós estamos ajudando não é de alimento, mas é pagar uma conta de luz ou outra necessidade. Então, a oferta dessa noite é para o Ministério Atuação. Tá? Então, podem trazer seus dízimos, suas ofertas e colocar aqui os seus cálices. Os irmãos podem ficar de pé para nós louvarmos o nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que belo é um nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte, sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Deus seja louvado. Os irmãos podem se assentar. Queremos agradecer a Deus também por aqueles que estão nos acompanhando através da internet, Alex, Ellen, Murilo, Ricardo, Kaline, Davi, Karen, a Viviane, o Benjamin, o Francisco Grilo e mais algumas pessoas que não deram um nome, um total de 15 pessoas nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a semana de vocês seja muito especial na presença de Jesus. Nós vamos encerrar orando e logo após a oração, eu vou pedir para os irmãos fazerem isso agora. Vamos ficar de pé e fazer uma roda? A irmã Helenice vai nos ajudar depois. Cântico que a graça. Vou orar e depois nós vamos estar cantando. Ok. Fechou a roda. Oremos e depois nós vamos encerrar com um cântico que agrada. Senhor Deus, nós agradecemos tua presença aqui. Nós agradecemos como o
Senhor fez o nosso coração vibrar no momento de louvor. O Senhor nos falou também no momento de louvor. Na mensagem, nas orações, o Senhor esteve presente, Senhor. Nós queremos pedir tua bênção para aqueles que estão em casa e por não poderem vir à igreja por algum motivo e outros por estarem distantes daqui. Que a tua graça seja doce sobre a vida deles. Que o Senhor também sustente os que se fizeram aqui presentes, dedicando ao Senhor tempo, dedicando ao Senhor esforço, dedicando ao Senhor adoração. Obrigado por cada vida aqui, que nessa semana o Senhor caminhe com cada um de nós, nos dando vitória, alegria, nos dando, ó Pai, consciência de que não há nenhum momento que estamos sozinhos, ó Pai. Que nós não desistamos, nós não voltemos atrás no nosso compromisso contigo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito sejam com todos aqui, desde agora e para sempre. Amém. Graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Esse é o Deus que não falha, seu cuidado é eficaz. Esse é o Deus que te ama, te consola e te dá paz. Não existe em nenhum momento da história um erro seu. Olha para mim, Boninho.